Vamos para a nossa próxima conversa. Antes, mais um aviso para todos vocês. youtube.com/RedeTVT, curte o nosso vídeo, deixa o seu joinha aí embaixo, dá uma curtida. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui acompanhando a gente, peraí. Você também pode se inscrever, não esqueça de se inscrever aqui na nossa página. 1.900 pessoas, aumentamos. Pessoal, cada um de vocês, deixa o joinha aí na nossa página para que o próprio YouTube impulsione, para que nosso conteúdo chegue para ainda mais gente, para mais pessoas. A gente já está com o nosso próximo convidado conectado? Sabe que eu não sei? Deixa eu dar uma olhada aqui. Já estamos com o doutor Arruda conectado. Deixa eu só pegar aqui as informações. A gente vai continuar conversando sobre política e sobre pandemia. Deixa eu dar os fatos para vocês entenderem o contexto dessa nossa próxima conversa. No começo do mês de março, lá no Ceará, um grupo de médicos lançou uma carta em defesa de Jair Bolsonaro. Eram cerca de 200 assinaturas. Logo em reação, médicos progressistas se reuniram, mais de 1.300 assinaturas. Eles publicaram um manifesto em defesa da vida, da ciência, do SUS e com críticas ferrenhas ao governo Bolsonaro. Vamos conversar sobre essa disputa e sobre o cenário brasileiro diante dessa pandemia com o doutor Arruda Bastos. Ele é médico e secretário da Saúde do Ceará, membro da Coordenação Executiva Nacional da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Doutor Arruda, seja muito bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Boa tarde, Thalita. Boa tarde os que estão no TVT. Bom para todos. Estou à sua disposição. Doutora Arruda, eu queria que vocês começassem contando para a gente o que aconteceu então no Ceará. Lembrando que Ceará foi palco de 2 episódios bastante interessantes lá em 2013, né? Quando os médicos cubanos do programa Mais Médicos desembarcaram em Fortaleza, num primeiro momento eles foram xingados por médicos que os recepcionavam ali no aeroporto. E daí, logo em seguida, teve uma reação grandiosa. Médicos foram também receber esses outros médicos cubanos, entregaram flores, recepcionaram daí, então, de uma forma devida, esses médicos que vieram nos ajudar aqui no Brasil no programa Mais Médicos. Eu sempre faço questão de lembrar que, em 2019, a primeira atitude do governo Bolsonaro eleito foi acabar com o programa Mais Médicos, retirar os médicos cubanos aqui no Brasil, e daí a gente vem enfrentar essa pandemia em 2020 sem esses médicos por todo o país atendendo. Uma lástima. Enfim, o que acontece? Eu acho que não é exclusividade do Ceará. Existe, de fato, essa ruptura na classe médica quando se trata de apoio ao governo Bolsonaro. Ainda existe uma parcela de médicos que apoia Jair Bolsonaro, que continua receitando hidroxicloroquina e ivermectina, mesmo sendo remédios já comprovados que não fazem efeito para a cura da Covid-19. O que acontece, doutor Arruda? Bom, infelizmente, ainda existem. E esse fato que você narrou, eu era o secretário de saúde aqui do Ceará. Não foi no aeroporto, foi na Escola de Saúde Pública, e eu estava, nesse exato momento, no auditório da Escola de Saúde Pública do Ceará, recepcionando esses primeiros médicos que vinham fazer o treinamento aqui na nossa cidade para o programa Mais Médicos. Foi uma coisa horrível e até reverteu aquela tendência de negar que esse programa Mais Médicos não ia ter um benefício para a população. Então, serviu para uma guinada também. E as lideranças desse movimento são as mesmas lideranças que ainda continuam hoje. Inclusive, a secretária do ministro Pazuello, não sei se ela vai continuar agora com o novo ministro, que é a Mayra Pinheiro, denominada pela imprensa de Capitã Cloroquina, ela era a líder deste movimento no Ceará. Eu estava dentro da Escola de Saúde Pública e eles estavam fora da Escola de Saúde Pública. E eu, então, entrei em contato com a outra pessoa que eu conhecia no momento e disse, olha, nós vamos sair daqui da forma que nós entramos. Da forma que nós entramos, nós vamos sair. E aí nós saímos e eles continuaram naquela algazarra toda e isso desencadeou do que você falou e que todos sabem. Então, essa cisão dos médicos acontece desde essa época. Foi uma falta de explicação melhor, de introduzir exatamente o que era o programa Mais Médicos na época. Eu participei, inclusive, disso no Ministério da Saúde, eu era vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do CONAS, participei ativamente disso. Inclusive, algumas propostas minhas foram colocadas no Mais Médicos. Na época existia um grupo de médicos que trabalhava também para o Ministério da Saúde, nesse programa de atenção às comunidades
mais distantes das capitais, as regiões mais longínquas, e eles iam receber um valor e o mais médico ia receber um outro valor de pagamento mensal. E foi proposta minha igualar exatamente esse valor. Então, vem daí, esse movimento surgiu, depois toda aquela movimentação do golpe contra a presidente Dilma, e se engrossou, depois o antipetismo. Agora, no momento atual, eu tenho dito que está acontecendo uma reversão, uma tendência diferente. A prova é exatamente esse manifesto. Eles tiveram extrema dificuldade de conseguir 200 assinaturas. E depois que eles lançaram esse manifesto, muitos médicos foram retirar, porque eles tinham assinado sem ter entendido bem o que era o manifesto. Assinaram por solicitação de colegas e outros colegas que têm, vamos dizer, a mesma linha ideológica. Quando a imprensa divulgou, e a própria população começou, esse médico está assinando isso, ele é contra a ciência, ele é a favor de cloroquina, de hidroxicloroquina, de azitromicina, que está totalmente fora de qualquer um protocolo. Eu não vou mais esse médico. Começaram a publicar em redes sociais e os médicos começaram a retirar. Depois precisou, inclusive, ela gravar um áudio pedindo que eles não retirassem, ficassem. Nós lançamos um manifesto muito mais amplo do que isso. O nosso manifesto não é uma resposta simples ao manifesto dele. O nosso manifesto é um manifesto a favor da vida, em defesa da vida, da ciência do SUS, exatamente porque o Brasil tornou-se o epicentro da Covid-19 no mundo. Nós estamos já com mais de 300 mil pessoas que faleceram, vamos chegar aqui 4 e tantos mil óbitos por dia, e nós colocamos 5 pontos principais. Primeiro, que nós precisamos urgentemente de uma saída emergencial para esse problema humanitário, para essa epidemia, e só vamos conseguir com vacinação para toda a população, vacinação em massa para a população. Então, nós temos que conseguir vacinas urgentes para a população. Depois, isolamento, uso de máscaras e tirar tudo que for de anticiência do meio. Outra coisa, o segundo ponto, é que nós não podemos nos calar com esse governo realmente genocida do governo Bolsonaro, inclusive das próprias entidades que dizem representar os médicos, como o próprio Conselho Federal de Medicina, que teve uma posição anti-ciência. Isso é impossível. Como é que uma entidade representa os médicos que são formados na ciência e tem uma posição a favor do que é totalmente contra a ciência, o que a ciência preconiza? Não existe isso. Diante dessas pesquisas que foram demonstradas já há muito tempo, desde o meio do ano passado, nós decidimos totalmente contra o uso de cloroquina e ivermectina, como agora, há poucos dias atrás, a Associação Médica Brasileira divulgou uma nota técnica, colocando como banir do receituário médico exatamente esses medicamentos. Tardiamente, porque a outra direção que presidia a Associação Médica Brasileira também tem culpa no cartório, como o Conselho Federal de Medicina, porque também era negacionista ligado exatamente ao bolsonarismo. Nós apoiamos as iniciativas dos governadores, dos prefeitos, isso consta na nota, em termos de proteção coletiva, isolamento social e, quando for necessário, exatamente o lockdown, ampliação de leitos de UTI, etc. Nós exigimos, como quinto ponto, exigimos a responsabilização de Bolsonaro, do seu governo, do seu ministro da Saúde, de todos aqueles que colaboraram para esse genocídio que nós estamos vivendo no Brasil. Eles permitiram realmente que nós chegássemos a essa situação, que é um motivo de vergonha, é um motivo de preocupação para todo mundo, a situação do Brasil. E falamos o seguinte: basta, chega de desrespeito à vida, chega de projeto de morte. Nós que assinamos esse documento, que são os médicos e médicos do Ceará, médicas e médicos do Ceará, reivindicamos a defesa realmente da vida, da ciência e do SUS. Esse manifesto teve uma grande aceitação de reitores, ex-reitores da Universidade Federal do Ceará, que são médicos, ex-secretário de saúde de Estado, ex-secretário de saúde de municípios, médicos da atenção básica, atenção especializada, médicos catedráticos de várias instituições, médicos que estão na linha de frente, médicos já bastante maduros, experientes na profissão. Então, esse manifesto ainda está aberto a assinaturas. Nós recebemos rapidamente essas 1.300 assinaturas, nós devemos chegar facilmente a 1.500 ou mais assinaturas. O manifesto está postado nas nossas páginas, nas redes sociais.
as páginas da Associação Brasileira de Médicos, de Médicas e Médicos pela Democracia. Aqui nós temos 3 movimentos: a nossa entidade, que é a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, o coletivo Rebento, que também comunga com esse mesmo sentimento nosso, e a rede de médicas e médicos populares. Então, aqui no Ceará, nós estamos dando um exemplo para os médicos do Brasil de como dar uma guinada exatamente nesse pensamento médico, voltar o pensamento para os médicos mais progressistas, voltar mais para a ciência, porque só com esse pensamento nós vamos conseguir sair dessa situação difícil que nós vivemos. Perfeitamente. Doutora, eu queria...